Olá, meu nome é João Pedro Félix, sou estudante de jornalismo pela UFG e você está assistindo mais uma edição do Ciência na Religião, um programa em parceria entre a UFG e a PUC. Hoje estamos aqui com a professora Silvia Fernandes. A Silvia, que é doutorada em Ciências Sociais, professora da UFRRJ e coordenadora do CRELIG. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, João? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Silvia. Silvia, e para começar o nosso programa, eu vou te fazer a primeira pergunta. De que forma as novas tecnologias de informação e de comunicação afetaram a interação entre a igreja e seus fiéis? Então, João, acho que é muito importante a gente falar que isso é um processo, né, que a gente já vem acompanhando há algumas décadas, né, a maneira como as igrejas vão se adaptando a essas novas tecnologias e como que os fiéis vão respondendo também a isso, né? Eu acho que o primeiro grande impacto que a gente pode salientar é uma certa mudança no que a gente percebe como sendo comunidade, que ideia de comunidade pode ser repensada, remodelada a partir da imersão das religiões nas novas tecnologias e como que esses fiéis também, que os adeptos das religiões respondem a isso, né? Assim, então, acho que tem uma primeira ruptura importante com o advento das novas tecnologias, mas que não começou agora, né? Não começou com a pandemia, não começou há 10 anos atrás. Há muitos estudos, né, que já vinham apontando para essa integração entre religião e novas mídias. Então, acho que as igrejas evangélicas foram precursoras do ponto de vista do arrojo midiático, mas a Igreja Católica, do ponto de vista do cristianismo, né, como a gente está aqui priorizando, a Igreja Católica já tinha essa inserção, mas de uma maneira muito tímida, né? Acho que é importante lembrar os estudos da Paula Monteiro, Ralph de la Cava, Maria das Dores Campos Machado também na década de 90, tentando olhar um pouco essa integração entre novas mídias e religião, como é que as instituições religiosas fazem uso desse aparato. Então, queria chamar a atenção para isso. Tem um impacto que agora é mais visível, a gente fala mais sobre isso, né? Sobretudo por conta da pandemia, mas o fenômeno não é novo, ele foi intensificado, a gente poderia falar assim. Interessante. E, professora, como foi esse processo de modernização das instituições religiosas para se adaptarem a uma juventude tão ligada às redes sociais? Então, isso sim, eu acho que a gente teria aí alguma novidade. Eu vou tentar concentrar um pouco no cristianismo, porque é o meu campo de pesquisa, é onde eu posso falar com mais propriedade, né? Do ponto de vista do catolicismo, a gente pode dizer que os novos movimentos religiosos nos anos 90, com o advento dos movimentos carismáticos, a renovação carismática e os seus derivados, se a gente pode dizer assim, aí você tem aí as comunidades de vida, as novas associações de fiéis, então esses movimentos carismáticos ou de orientação carismática, como a gente fala, de inspiração carismática, ainda que eles não se denominem, né, da renovação, eu acho que eles são inovadores do ponto de vista de acelerar o processo de integração da juventude, né? Então, a juventude, ela, assim, são gerações que já nascem manipulando essas novas tecnologias, né? Então, elas colocam certamente um grande desafio para as instituições. Eu tenho enfim, algumas pesquisas anteriores em que eu falo que quando a Igreja Católica tenta acompanhar o ritmo, a performance dos atores evangélicos na mídia ou na grande mídia, ou no que a gente até pode chamar hoje de uma certa cultura midiática, ela faz isso do mesmo jeito que ela fazia no rádio, entende? Assim, é o padre lá com aquele microfone, blá, 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 aquele tom, que é sempre o mesmo tom, olhando para a câmera, sem muita diversificação no palco, ou pelo menos assim, no que seria ali um estúdio, né? E aí, quando você vê isso acontecendo dentro das igrejas evangélicas, que você teria aí um público, mesmo dos pastores mais jovens,
a comunicação ela é muito mais rápida, muito mais fluida, muito mais dinâmica, e isso certamente atrai muita juventude. Quando a juventude começa a se apropriar, a juventude católica começa a se apropriar desse universo, via TV Canção Nova, via outras redes, até de orientação católica, mas não necessariamente sendo da Igreja Católica, como a Rede Vida, aí sim você vai ter alguma dinamização, mas ainda menor, ainda não tanto quanto as igrejas evangélicas. A grande ruptura, a grande mudança, na minha opinião, vem com a internet. Porque aí a presença dessa juventude nas mídias sociais, nas redes, né, sociais, e utilizando diferentes ferramentas, que vão desde vídeo a podcasts e tal, aí você tem uma maior dinamização, né? E aí é a juventude, então, que faz esse movimento do que eu diria de uma certa adaptação das igrejas, né, seja católica, seja evangélica, com um pouco menos de retardo do que a igreja católica nessa cultura midiática, o que eu chamo de cultura midiática, que é uma cultura na qual todos nós estamos inseridos. Entendi. E já puxando um gancho dessa questão da adaptação e da chegada da internet, a pandemia ela obrigou muitas igrejas, praticamente todas, durante um período, a fecharem seus templos. E eu queria saber, existe alguma prospecção para daqui 2 anos ou para quando a pandemia parar? Dessa realidade continuar assim, continuar com cultos virtuais, continuar com esse catolicismo, esse cristianismo digital? Assim, o cristianismo digital, ele já estava acontecendo antes da pandemia, né? Então, assim, eu sempre gosto de lembrar que a gente não tem um processo novo, mas a gente tem um processo intensificado, né? São tendências que se intensificam, se tornam mais agudas a partir da pandemia e antes, um pouco antes, claro, a partir como eu falei, da década de 90 para cá, com o advento da internet e das novas tecnologias. Então, se você disser assim, será que quando acabar a pandemia a gente não vai ter mais culto virtual ou missa virtual? Muito provavelmente não, a gente vai continuar tendo. As instituições religiosas vão continuar tendo, porque elas já estavam tendo esse tipo de formato, já estava sendo oferecido antes. Né? O que você tem é mais acesso. A gente está escrevendo textos com alguns colegas meus, alunos do CRELIG, em que a gente está analisando esse catolicismo virtual, por exemplo. O que mudou, a gente tem aí um ano de pandemia, né? Então a gente viu, por exemplo, na Semana Santa do ano passado, que a gente já tinha pandemia, a gente viu como que os católicos, eles reproduziam nos seus lares, formavam um altar, né, com a mediação da virtualidade, né, para poder acessar o culto, a missa o rito religioso, mas eles reproduziam em casa, né, elementos simbólicos que estariam no templo. Né? E aí é muito interessante porque você vai vendo a integração entre o processo de modernização, né, religiosa, que inclui as novas tecnologias, e aí uma crise sanitária que faz com que essa virtualidade do religioso, que já acontecia, se torne mais intensa, de certo modo, carregue a tradição, porque a gente viu pessoas reproduzindo um altarzinho com as cores litúrgicas, por exemplo, do que teria na igreja, reproduzindo isso. Tem fotos que a gente está trabalhando que são muito interessantes, por exemplo, uma senhorinha com um pacote de pão, que ela chegou com aquele pão para comer, e aí o celular encostado no pacote de pão e a missa sendo transmitida. Então, o que isso diz para a gente que estuda religião sobre as formas de participação? O que isso revela para a gente sobre a criação de comunidades? O que isso revela para a gente sobre os grandes mediadores dos ritos religiosos, que são os sacerdotes e a hierarquia? Isso revela um conjunto de rupturas, de remodelações, de novas formas de viver a dimensão religiosa. Mas, de novo, não é absolutamente novo. Por que eu estou falando, insistindo nisso? Porque quando você tinha lá na década de 90 as missas lá do padre Marcelo e outros padres midiáticos que pediam para aquela senhorinha que estava em casa, que não podia ir à igreja, colocar o seu copinho de água em cima da TV, você também já tinha vitalização da fé. Essa fé já estava mediada, ela já estava passando por um processo de
midiatização ou mediatização. Por isso que eu estou insistindo que é necessário compreender essa nova forma de experimentação do religioso que passa por esses canais. A gente não tem muito como saber dos efeitos. Então, você me pergunta, vai continuar? Com certeza vai continuar. Agora, isso significa que os templos vão ficar vazios? Eu acredito que não. É muito difícil fazer previsão, né? Mas é muito complicado. É muito fácil pensar que hoje, por exemplo, você está tendo um julgamento no Supremo sobre se é possível retirar as pessoas dos templos ou não, entende? Então, assim, o templo, a figura do templo é importante ainda para as pessoas que acreditam nessa mediação, nessa presença física. Certo, professora. A senhora falou da virtualização, dessa nova cultura, não nova cultura, né, dessa cultura que vem se adaptando, e baseando-se nisso, as redes sociais têm tido cada vez mais alguns cultos sem a presença de líderes religiosos, sem a presença de sacerdotes. De que forma isso é positivo e de que forma isso traz as vantagens e desvantagens para a religiosidade das pessoas? Esses cultos sem sacerdotes, sem padres. Então, essa mediação dos sacerdotes que as instituições consideram muito importante e que de fato eu diria assim, é algo que tem a marca da instituição, quer dizer, não existe a instituição religiosa como a Igreja Católica ou como as igrejas evangélicas sem a mediação do pastor e sem a mediação do sacerdote, isso está sendo cada vez mais relativizado também. Assim, embora a figura do sacerdote no catolicismo ainda seja muito relevante, com o advento dessas novas maneiras de se relacionar com o religioso, é o que eu ia dizendo sobre a desinstitucionalização, né? A figura de autoridade, ela é importante, mas ela passa a ser relativizada. Você tem muito discurso de que a minha religião quem faz sou eu, então eu posso, é a mesma coisa. Muita gente fala assim, é a mesma coisa rezar na igreja ou rezar em casa. Né? Eu não preciso estar na igreja para ter o meu encontro com Deus, então com a figura sagrada que a pessoa dedicar aí a sua devoção, a sua fé. Então, eu diria que, se você perguntar, tem vantagens e desvantagens para quem? Né? Você está perguntando para a instituição religiosa, isso pode ser um ponto negativo, porque a figura do sacerdote passa a ter menor peso. É o que eu dizia antes sobre uma certa crise de autoridade quando você pensa as hierarquias dentro das instituições. Porque se o sujeito ele consegue, ele precisa da missa, então na missa você tem a mediação do sacerdote. Mas você tem o podcast, você tem os grupos de oração, que não tem o sacerdote, estou pensando aqui no catolicismo. Você tem vários encontros de oração, os mais diversos que você pode imaginar, tem as lives, então você tem modos muito alternativos de fazer essa espécie desse cultivo religioso, se a gente quiser, cultivo da religiosidade, a partir dessas pessoas. Então, tem uma intensificação da individualização, uma certa porosidade de fronteiras, porque é claro que a virtualidade ela vai trazer para a gente isso, né? As fronteiras, aquilo que a gente falava lá da globalização, porque a globalização quebrou as fronteiras, né? Quebrou porque tinha virtualidade, mas quebrou muito mais agora, né? Muito mais agora que você trabalha por esses canais, você viaja, né, entre aspas, por esses canais, por essas mídias. Então, a gente não tem ainda, na minha opinião, nós como cientistas sociais, como quem está estudando o fenômeno religioso, eu acho que a gente ainda não tem ainda a dimensão do impacto, né, dessas experimentações que vêm por meio dessas mediações, do que a gente está chamando aqui de cultura midiática, que é a vida que está virtualizada. Não é apenas o culto, não é apenas a missa que está virtualizada. Então, a gente tem uma vida virtualizada e que impacto isso vai ter, eu diria até mais, João, para além da dimensão religiosa, né? E nas outras esferas da vida, né? Nas formas de associativismo, nos relacionamentos amorosos, na maneira como as pessoas se percebem a si mesmas. Eu brinco que a pandemia trouxe para a gente a revelação de nós a partir de umas imagens fantasmagóricas que a gente vê nas lives, nos eventos virtuais que a gente participa, como esse aqui, né? Quando você tem os rascunhos das imagens que são borradas. Então, a religiosidade também pode ficar assim. Você tem movimentos de ruptura, movimentos de adesão. Queria chamar a atenção para isso, é um cenário muito complexo,
né? E você não vai poder reproduzir, né, a religião como se viu antes, né, do advento da internet, da mediatização para o que a gente tem agora. Eu acho que vai exigir da gente sempre novos esforços. Sim, muito interessante esse ponto. E professora, nas redes sociais existe um debate político muito intenso. De que forma esse debate político, essa polarização, afeta a religião? Então, eu acredito que essa polarização que você está chamando a atenção, ela é, ela é mais complexa também do que a gente entende como polarização, como se você tivesse dois grandes polos, né? Em que de um lado você tem uma coisa e do outro lado você tem outra coisa oposta, né? Eu acredito que em cada lado você tem novas e novas segmentações e novas polarizações. Então não é uma polarização clássica, né? Não é direita e esquerda, não é conservadores e progressistas, porque se você pega, por exemplo, uma instituição religiosa como a Igreja Católica, você já tem um mundo que você não consegue dividir em universos polares, porque esse universo ele é muito mais complexo. Se você pegar o que é chamado, por exemplo, de jovens conservadores, né, que é uma questão que a gente está estudando agora. Queria aqui fazer menção ao trabalho do Leonardo Reis, que é meu orientando, e que tem trabalhado isso a partir de um determinado grupo. Você observa que o que era chamado de conservador, porque estava na renovação carismática, hoje é considerado progressista por quem está nos novos movimentos neotradicionalistas, que estão reivindicando a missa em latim, que estão reivindicando, estão radicalizando, né, as opções de inserção na cultura, de inserção na vida amorosa, muito mais até do que os próprios carismáticos, que eram tidos como conservadores. Então, você tem polarizações que não são bem polarizações, né? Eu chamaria a atenção, que é um ponto que a gente precisaria investigar com muito cuidado, para uma dimensão de intolerância que está na política, que está na religião e que está no cotidiano da vida, está no miudinho das relações, está no supermercado, quando você vai fazer compra e alguém te interpela e tem ali uma intolerância. Eu acho que tem uma dinâmica de intolerância e de falta de capacidade de reconhecimento do outro na sua alteridade que é o grande desafio para a gente e que reflete nisso que você está chamando de polarização. E é claro que está na religião também, porque está na sociedade. Então, as instituições religiosas, a despeito da sua narrativa conter uma dimensão de transcendentalidade, valorização do humano, valorização da vida, muitas vezes o que nós temos visto é que, em nome do discurso de valorização da vida, você mata, você oprime, você rejeita, você nega. Então, é uma situação que está adentrando a esfera religiosa, às vezes ela se radicaliza na esfera religiosa, mas é algo muito mais profundo. É algo da nossa cultura, não é só no Brasil, mas o Brasil recebe também essas influências e o Brasil precisa se repensar, né, enquanto nação, para ver em que medida essas dimensões que são tidas simplesmente como polares, mas que não estão lá fora, que está dentro dos sujeitos, está dentro das relações, está na maneira como a gente projeta as nossas relações. Então, a esfera religiosa tem sido muito afetada e tem sido subvertida, porque o religioso tem sido subvertido pelo autoritarismo e pela intolerância. E é isso que a gente está vendo hoje num cenário mais global. Então, assim, não existe um campo religioso puro, um campo religioso não afetado por aquilo que a gente está vendo como sendo o que a gente mais tem rejeitado hoje nas relações sociais, que é justamente a intolerância, o autoritarismo e outras tantas palavras que a gente já tem aí na boca, na ponta da língua para falar no ambiente pandêmico. Sim, realmente. E agora outra pergunta, voltando para o tradicionalismo do catolicismo.
O catolicismo e também o cristianismo, ele tem um conservadorismo religioso e tem um afeto às tradições. E como que a pluralidade Uhum, religiosa, o sincretismo e a espiritualidade que são visíveis nas redes. uhum. Então, de novo, né? O catolicismo, ele, quando você fala o catolicismo tem um apego às tradições, a gente vai sempre ter que relativizar algumas afirmações, né? Porque mesmo com toda a renovação, com toda a pluralização, né, do catolicismo, que ele já nasce plural e sincrético, né? E por isso eu tenho alguma dificuldade em considerar que o catolicismo seja muito só tradição ou só renovação do ponto de vista de pensar novas formas de viver o catolicismo. Essas novas formas de viver o catolicismo que a gente tem desde a origem do catolicismo, desde a da origem, enfim, da cultura católica no país, elas nunca são muito bem vistas. Já teve muitos conflitos históricos, né, por conta dessas novas formas, ou seja, a instituição tentando é, assegurar os seus valores, assegurar a sua tradição e entrando muitas vezes em choque com aquilo que a sociedade estava pedindo, estava demandando e estava mexendo, tentando mexer pelo menos naquilo que seria a base, né, do catolicismo. Então, o catolicismo está tendo que ter a sua tradição, de certo modo, reinventada, mas ele resiste fortemente a isso. E no que ele resiste, como já sei, né, de muitos líderes católicos dizerem, olha, a igreja não tem que se adaptar à sociedade, a sociedade tem que se adaptar à igreja, isso é um contrassenso, né, porque a instituição está dentro da sociedade, né, então isso não é uma visão, a gente poderia dizer assim, não é uma visão majoritária, mas existem líderes assim. Então, o conservadorismo, o catolicismo é apegado às suas tradições, mas ele está sempre tendo que se realinhar aquilo que aparece como demanda. Eu acho que o caso da renovação carismática é emblemático nesse sentido, porque na década de 90, quando a renovação carismática ela chega, é, já estava assim no auge, né? Ela chega no Brasil na década de final dos anos 60, 68, né? Então, quando na década de 90 ela já está consolidada e ela tem um ethos, um jeito de operar, uma maneira de viver esse catolicismo muito semelhante aos pentecostais, aos neopentecostais, o que é feito? Sai um documento da CNBB chamado Orientações Pastorais para a Igreja, para a Renovação Carismática no Brasil, e orienta e diz assim: olha, tudo bem, vocês são católicos, vocês fazem isso, mas isso aqui não pode fazer assim, tem que ser feito dessa forma, e dessa forma, e dessa forma. A igreja, em nome da tradição e do que ela desejaria que fosse uma homogeneidade, mas que nunca existiu dentro do próprio catolicismo, ela vai alinhando, ela vai ajustando, ela vai criando diretrizes para que, então, ela tente evitar possíveis cismas, possíveis rupturas. Mas essas tensões, elas estão no interno do catolicismo. Então, o conservadorismo católico, que a gente hoje poderia chamar de um neotradicionalismo, se a gente quiser, porque acho que conservadorismo nem dá conta. Também acho que neotradicionalismo não dá conta, mas se tem alguma coisa muito nova que radicaliza o vínculo com a tradição, por um lado, e por outro, rompe com a tradição, sabe? Diz, a gente não quer isso. Eu sou católico à minha maneira. Isso é uma coisa que estava lá nos estudos de catolicismo na década de 70 e que hoje permanece. E quando vem o censo, o que a gente vê no censo? Né? Mais e mais pessoas dizendo que se desvincularam do catolicismo. Se na década de 2010 a gente tinha 64% de católicos, nas últimas pesquisas de Datafolha, né, o que se viu era 58% de católicos. O que isso significa? O que isso quer dizer para a instituição fundante, né, do Brasil, do país, né? Então, é muito importante você olhar que existe um tensionamento, que não existe uma corrente única, que o conservadorismo ele assume novas faces, novas representações, e que ao mesmo tempo você tem movimentos do que a gente poderia falar de novas experimentações do catolicismo, né? Você tem crise dentro do clero, você tem crise dentro das congregações religiosas, você tem novos modelos de vinculação em congregações religiosas, que muitas vezes também questionam as autoridades, aquele modelo convencional das congregações. Então, é um quadro muito complexo, assim. Realmente.
Professora, a gente está encaminhando agora para o final do nosso programa, né, para a última pergunta. Então, a gente queria saber, é uma dúvida que algumas pessoas possuem, justamente com essa virtualização da religião e com a pandemia. Os templos físicos possuem alguma tendência a desaparecer, a perder a popularidade? No Brasil? Isso. Você está falando do mundo, está falando do Brasil? Olha, no Brasil, de forma alguma, os templos públicos vão desaparecer. Porque você tem uma cultura forte do templo, eu acredito, né? Você tem uma cultura, esses movimentos, eles não são excludentes. Então, você pensa assim, expandiu a internet, agora o povo está rezando pela internet, está fazendo suas experimentando, né, as suas práticas por essa mediação, mas a presença como a gente viu agora, né, todo o debate, toda a controvérsia em cima da, da valorização do templo, do pessoal que quer ir. Tem grupos católicos indo para a rua para dizer as igrejas têm que estar abertas, né? Tem religiosos, lideranças católicas, bispos, padres dizendo não, a igreja tem que estar aberta. E tem gente dizendo o vírus não está dentro da igreja, o que é um absurdo, né? Porque o vírus está em qualquer lugar. Né? O vírus, se ele está no meio de nós, é uma frase clássica, né, da oração do cristianismo, o vírus também está no meio de nós e está em qualquer lugar. Então, o momento de prevenção de uma pandemia que tem no Brasil, a proporção que está tendo, de tentar prevenir o adoecimento das pessoas e o contágio, a ida ao templo passa a ser um elemento de necessária restrição. Assim como não se vai ao templo, não se vai ao cinema, não se vai a outras atividades. Agora, isso vai impedir que as pessoas desenvolvam a sua espiritualidade? Parece que não, se a gente olhar racionalmente, mas muitos fiéis entendem que mesmo com pandemia, muitas lideranças religiosas entendem que o templo tem que estar aberto e as pessoas têm que ter a liberdade de ir, né? Então, tem gente defendendo nas ruas que os templos fiquem abertos, sabendo que nem todos os templos estão conseguindo manter o distanciamento necessário, sabendo que nem todos os templos estão conseguindo manter o afastamento das pessoas, mas também as regras básicas de higienização. Mas, eu diria, sabendo que as lideranças religiosas estão adoecendo e estão morrendo. O número de padres, a gente não tem esse número ainda, eu já ouvi um número em torno de 1.000 padres que teriam morrido com a pandemia, é muita coisa, né? E isso, pastor, eu ainda nem ouvi, né? Mas não é só porque eles estão morrendo, é porque a população está morrendo. Então, eu quero fazer aqui uma defesa, né, da não ida ao templo, assim como da não ida para nenhum evento, nesse momento crítico que a gente está vivendo, mas o templo vai permanecer. Estou falando isso para dizer, existe uma valorização do templo como espaço sagrado, e essa dimensão do sagrado, no espaço da territorialidade do sagrado, onde é que o sagrado está, é muito presente no imaginário social. Você tem a mediação, você tem um movimento de busca do religioso via os canais midiáticos ou as redes sociais, mas a presença no templo é fundamental para muitas pessoas que se dizem católicas, que se dizem evangélicas, que estão vinculadas institucionalmente. E para outros também, muita gente que não está vinculada, mas entende o espaço das igrejas como um espaço relevante, que traz paz e que quer estar ali, quer sentar, quer parar um momento, quer fazer um silêncio. Então, na cultura brasileira, eu acho muito difícil que a gente perca o valor que as pessoas atribuem ao templo. Mas é hora de ficar em casa. Com certeza. Professora, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, pelo conhecimento compartilhado. A gente encerra aqui essa edição do programa e deixa o espaço aberto para alguma consideração final da senhora. Agradeço também a vocês, quero fazer um novo agradecimento, né? Tanto ao pessoal do canal, quanto a própria universidade, a UFG, e acho que é importante a gente seguir tentando compreender o fenômeno religioso, mas ampliar, entender a partir das ciências sociais, mas também entender a partir de outras disciplinas que ajudem a gente a pensar esse novo sujeito que a gente ainda não sabe qual vai ser depois de todos os efeitos dessa pandemia que a gente está vivendo. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, professora, e muito obrigado a você também que acompanhou esse programa. Acompanhe o canal para outras edições e veja as edições passadas do programa Ciência e Religião.